coloquei os jogadores que eu também entendia que pode ser que sejam importantes na minha troca ou na minha colocação da equipe que vai jogar terça-feira, alguns jogadores aqui. Então, tá bom, pelo resultado, que nós queríamos a vitória, claro, mas também sabemos que eles tiveram bem melhores chances do que nós. Achei eu que foi mais um fator mental. O nosso adversário tinha que arriscar tudo para ganhar, daí a coragem e esse atrevimento, e eu acho que nós ficámos com medo de ganhar o jogo. Essa foi a minha opinião. Ou seja, houve, da nossa parte, mais medo do que coragem. O medo de perder tira a vontade de ganhar, né? O Abel aprendeu mais essa aqui no futebol brasileiro também. Bom, é o seguinte, antes de entrarem em campo pela Conmebol Libertadores, os dois disputaram compromissos pelo Brasileirão. Empataram. É o que a nossa equipa faz. Temos várias formas de jogar. Somos uma equipa que faz muitos golos. Não sei se tu registras os registros, consegues ver os dados estatísticos da nossa equipa. Quem é a equipa que tem mais golos? É quem? O Palmeiras, isso, Palmeiras. Quem é a equipa que sofre menos? É o que... então por isso é que nós temos que atacar quando temos que atacar e defender quando temos que defender. E hoje, tu ouviste o que eu respondi ao teu colega. Hoje disse-te aqui, para tu ouvires, que o nosso adversário foi melhor na segunda parte, temos um bom resultado. Mas, por exemplo, devíamos ter ganho contra o Flamengo e não ganhamos, né? Fizemos um grande resultado no Corinthians, portanto, fizemos um grande resultado contra o Atlético Mineiro. Eu já disse, já respondi a pergunta. Eu estou satisfeito. Se as pessoas acham que sair, jogar fora de casa, com um time alternativo, com o Ceará, empatar, é ruim, o que eu posso dizer? Não posso dizer nada. Cada um faça o seu conceito. Se nós temos a possibilidade de sair daqui com um ponto, eu estou satisfeito. O Filipão gostou, hein? E o Abel, mais ou menos, né? Palmeiras contra times do G7 e outros adversários do Campeonato Brasileiro. Então, contra as equipes da parte de cima da tabela, a gente está vendo ali que o aproveitamento é de 52% arredondando. Contra as outras equipes, aí este aproveitamento é bem melhor, de 80%. A média de gols marcados é o dobro e a de gols sofridos é exatamente a mesma. A gente vai direto então para Curitiba, porque lá já está a nossa equipe, o Abel Neto está por lá, também o Felipe Facincani, onde nesta terça-feira tem confronto entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Antes de Libertadores, muito do Brasileirão. Abel e Facincani, com você, quando vocês olham os números, pensando aí no Palmeiras, o que é que vocês enxergam? Que a vantagem do Palmeiras para o Flamengo diminuiu ou que a vantagem do Palmeiras para o vice-líder aumentou? Por onde que vocês querem olhar, hein? Bom, muito bom dia para você, Bruno Vicari, Mário Marra, Eugênio Leal, os fãs de esportes que nos acompanham aí no Sport Center. Como vocês veem, falamos ao vivo da linda, né, Facincani? Sim. A Arena da Baixada, que amanhã deve ter mais de 41 mil pessoas para esse grande jogo, primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América. Falando em brasileiro e respondendo a sua pergunta, Vicari, e em cima do que nós ouvimos aí dos dois técnicos, e até também um pouco que eu conversei com pessoas ligadas ao Atlético Paranaense, eu te digo que os dois saíram satisfeitíssimos com o que aconteceu no final de semana em relação ao Palmeiras, não só o final de semana, esses 3 últimos jogos, 3 últimas rodadas em que o Palmeiras enfrentou vice-líderes. Ganhou do Corinthians, jogando fora de casa, empatou com o Flamengo em casa, empatou com o Fluminense fora de casa. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, antes daquele jogo contra o Corinthians, que era o vice-líder então, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado, para o Corinthians, era de 6 pontos. Passados esses 3 jogos, repito, Corinthians, Flamengo e Fluminense, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo, é de 7 pontos. Então ela aumentou. O Facincani já vai falar se ele concorda ver por aí ou não. O Palmeiras está feliz, apesar do Abel ter reconhecido que o time não esteve no seu melhor, não fez um segundo tempo, foi muito pressionado pelo Fluminense. Em relação ao Atlético Paranaense, resumindo rapidinho,
estão todos, assim como o Felipão falou, todo mundo dentro do Atlético Paranaense, satisfeitíssimo, até porque quando o Felipão, Paulo Turra e sua equipe técnica ali assumiram o comando do Furacão, o Atlético Paranaense era o 16º colocado no Campeonato Brasileiro e tinha uma situação complicada na Libertadores da América com grande possibilidade de ser eliminado, né? E agora está aí a 2 passos de uma final. 5ª colocação depois do empate contra o Ceará. O Atlético Paranaense 39 pontos ganhos, por isso que o Felipão falou. Está satisfeitíssimo. 17 anos depois, o Furacão volta a uma semifinal de Libertadores. Eu acho que ninguém, nem Palmeiras, nem Atlético Paranaense, tem o que reclamar depois do que aconteceu no fim de semana, ou tem? Felipe Facincani, bom dia para você também. Tudo bem, Abel? Um abração para você, para todo mundo aí no estúdio, para o fã de esporte. Depende do ponto de vista, né? Se a gente for analisar o Campeonato Brasileiro, a vantagem para mim, para o adversário, que hoje se desenha como o postulante a título, assim como o Palmeiras, o Flamengo, ela diminuiu. Porque na rodada passada, ambos entram tá com 9 pontos. Ao empate, o Flamengo vence nesta, o Palmeiras empata de novo. Ou seja, o Flamengo diminui a vantagem e com uma reta final neste mês de setembro, com jogos, digamos, mais acessíveis. Então essa vantagem pode até diminuir, porque o Palmeiras tem conquistado o resultado, mas o desempenho tem sido mais abaixo. É suficiente? Por enquanto, sim. Mas será até o fim da competição um desempenho que não tem sido mais tão de encher os olhos e convincente dentro de campo, e com o Flamengo que tem justamente crescido e até com o time alternativo? Então olha só a diferença, né? O Palmeiras está com a força máxima dele. O Palmeiras está jogando com o time titular. O Flamengo tem rodado mais o elenco e conquistado esses resultados sem utilizar aqueles jogadores que, quando entram, de fato mudam muito o panorama do jogo, como foi ontem contra o Botafogo. Entraram o Everton Ribeiro, o Pedro, o time mudou de figura, achou o gol, né, com o Vidal. Então, é uma preocupação que o Palmeiras pode ter em termos de Campeonato Brasileiro. Em termos de Libertadores, a gente sabe que o regulamento fala mais alto, né? Se você tem um regulamento em que você sabe muito bem utilizá-lo, conquista uma vitória fora, segura um resultado magrinho 1-0, você está na final da Libertadores e bastam 2 simples 1-0, né, dependendo dessa conta, e você acaba conquistando um título da competição, independentemente de se você joga bem ou não. Mas é claro que aí a gente vai ter de colocar outros pontos que sim, na minha visão, não existe essa história de achar um resultado, existe você se preparar para o jogo, existe você fazer uma leitura de um adversário, você de novo repetir um desempenho que dessa vez o Palmeiras vai ter de crescer ainda mais, não só contra o Atlético Paranaense, que é um time perigosíssimo, e uma equipe que tem uma forma de jogar muito particular, que trava jogo, que incomoda times com um potencial de mais recursos decisivos, e o Palmeiras às vezes tem muita dificuldade com esse tipo de adversário mais fechado, e obviamente passando por um Atlético Paranaense, se é o projeto que a gente faz aqui de uma final hipotética de Palmeiras e Flamengo, dessa vez o desafio é ainda maior, porque o Flamengo é mais estruturado dessa vez, é um Flamengo que vem no melhor momento em relação até o ano passado, quando se enfrentaram na final da Libertadores, o peito e o físico dos jogadores mais cheio, então é um embate diferente. Então a gente tem que analisar por vários vieses, né, meu caro Abel, em relação ao que é o copo meio cheio, o copo meio vazio, como que se joga uma competição de mata-mata, que você pode ser mais intenso para 90 minutos, ou uma competição mais administrativa, que você dependa mais de um elenco e de um time com mais pernas para rodar, como é um Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras está num momento bom na competição, mas ligar um sinalzinho de alerta em termos de brasileiro sempre é importante, porque tem gente atrás começando a dar um farol que já tem chamado a atenção no retrovisor. Então vou devolver para você aí, para a gente continuar nosso bate-papo aqui, Bruno Vicari, com essa análise, essa visão interessantíssima também do Facincani. Realmente a diferença para o segundo colocado lá naquele jogo contra o Corinthians era de 6, e agora é de 7. Mas lá naquela rodada a diferença para o Flamengo era 9 e agora diminuiu para 7. Poderia ser 12. E o Flamengo, que é o adversário que todo mundo vê com mais potencial de repente tirar esse título que parece cada vez mais próximo do Palmeiras, falando de título de brasileiro. Então devolvo para vocês para a gente continuar essa análise, só completando o que falou o Felipão, para falar um pouquinho mais do Atlético Paranaense. Ele falou sobre os jogadores que ele usou. Dos prováveis titulares de amanhã, o Pablo, que entrou no segundo tempo no lugar do Vitor Roque contra o Ceará,
E também o Coelho, que entrou no lugar do Vitinho. 2 jogadores que devem ser titulares amanhã, que entraram no jogo contra o Ceará. Com você, amigo. Facincani, eu vou me despedir de você, porque eu sei que você vai para o F90 logo mais, certo? E sei que, obviamente, é necessário eu tô por aqui. Não é necessário assim, aquela preparação especial? Não? Tá tudo certo? Não, Brunão, tá tranquilo. Então aí, eu já mandei aquela barrinha de cereal que você me recomendou, então tá tranquilo, tá tudo ótimo, vambora. Então, mas estão pedindo aqui para você ser liberado, porque você precisa se preparar psicologicamente, tá bom? E a gente continua conversando com o Abel. Palmeiras, depois dessa sequência aí de 3 confrontos diretos, ele sai fortalecido ou sai com esse sinal de alerta ligado, porque o Flamengo tá chegando? Ele tinha 9 pontos em disputa, ele fez 5. Então, o Facincani e o Abel trouxeram toda a parte matemática da coisa, né? Da diferença que aumentou e, por outro lado, agora ela chega num número menor. E tem um outro ponto que a gente precisa destacar. Não tem mais confronto direto, Bruno. Não. Que é aquela chance de você perder 3 pontos e de seu adversário encostar e diminuir 3 pontos. O Palmeiras, eu acho que sai mais fortalecido. Agora, é claro, agora é aquela situação de que o Palmeiras também vai ter, durante 2 semanas, o convívio com a Libertadores. E é claro que aí você pode ter que poupar um jogador ou outro, tudo. Pensando em Libertadores, eu sei que a resposta foi, que a pergunta foi sobre o brasileiro, mas pensando em Libertadores, o Palmeiras talvez vive agora o incômodo de não contar com 2 jogadores que são muito importantes e, ao mesmo tempo, então, esses 2 jogadores devem estar preparados para o Campeonato Brasileiro. Vai ser sempre paralelo assim. Agora, não ter mais que encontrar Flamengo e Fluminense, que hoje são os times que mais ameaçam no Campeonato Brasileiro... E os 2 vão se encontrar daqui 2 rodadas. Exatamente. É um desconforto a menos. E o Palmeiras ele vai ter alguns confrontos aí particulares pro Abel. Porque ele vai, por exemplo, enfrentar o Cuca em Minas, ele vai enfrentar o Mano em Porto Alegre, ele vai enfrentar o Rogério Ceni, isso já vamos falar agora aqui, porque mais pra frente vai virar discussão, mas já é um ponto de atenção. Ele vai enfrentar o Rogério Ceni como mandante, só que o jogo não vai ser no Allianz, porque tem show. Mas põe o palco no céu. Esquece, porque é no dia do show o jogo. Mas quem é o show, hein? Coldplay. O Bruno é fã deles. Então é isso, Eugênio. Brincadeiras aqui abaixo. É isso aqui. Você quer saber sobre o Palmeiras? Isso. Não tem confronto direto, mas tem jogos pesados. Tem. A minha curiosidade aqui é sobre quem será o 4º árbitro desse jogo Inter e Palmeiras, lá no Beira-Rio. Porque o 4º árbitro... sofrer, né? Talvez tenha que ser o Daronco ali, né? Se não me engano, é a penúltima rodada. Se essa diferença se mantiver, talvez o campeonato já esteja decidido. Né? Não, agora, sem brincadeira, sem pilha... acho que o Palmeiras, como disse o Marra aqui, sai fortalecido dessa sequência que ele teve contra os 3 adversários diretos. Ele enfrentou todos eles, Corinthians, Flamengo e Fluminense, na condição de vice-líderes, né? Eram os times que poderiam chegar nos tais jogos de 6 pontos, né? Que poderiam tirar 3 pontos do Palmeiras e dar 3 pontos a esses adversários. Contra o Corinthians ele venceu, e contra Flamengo e Fluminense ele conseguiu empates que mantiveram suas respectivas distâncias aí para esses times. E daqui em diante, ele começa a focar em Libertadores da América. Acho que a situação do Palmeiras é diferente da do Flamengo. Por quê? O Flamengo ele viveu momentos, como o Marra colocou aqui, de dar show. Sim. O Palmeiras nunca deu show. O Palmeiras é um time... que tem bom desempenho ofensivo e defensivo, mas dentro de padrões estabelecidos. E esses padrões continuam lá. Então, em alguns momentos, ele acelera ou desacelera o jogo de acordo com o interesse dele naquele momento. São características diferentes de times, né? Ele não vai ser um time dominante o jogo todo sempre. Ele vai ser quando interessa a ele ser assim. Esse é um padrão de desempenho do Palmeiras durante esse período do Abel. E ele tem conseguido controlar bem essas situações. Passou por um jogo dificílimo contra o Fluminense, teve seus momentos de dificuldade, mas também mostrou as suas virtudes, né? Mostrou, por exemplo, que aquela história do Rony querer fazer um gol olímpico não era assim, eu vou querer fazer um gol olímpico. Não, bicicleta. Desculpa. Eu vou querer fazer um gol, estou treinando para fazer um gol de bicicleta. Não.
Como eu brinquei outro dia aqui, Bruno, ele botou a bicicleta na base. Foi, é verdade. Agora é um recurso que ele tem. Faz parte dele. Faz parte dele para sempre. Já é exato. Bola aérea virou uma jogada também importante para o Rony. Pois é, a gente falava em show, né? Talvez você não precise esperar show de equipes comandadas por Filipão e Abel, mas certamente você pode esperar competitividade, eficiência e, por que não, muitos títulos. Quando nós chegamos a esta fase, a este nível de competição, a esta fase da competição, às meias finais, é porque as equipas têm qualidade e a qualidade não é só com bola. É a qualidade na estratégia, a qualidade como abordam o jogo. Para chegar até aqui, vocês sabem o quanto é difícil a Libertadores, quanto é difícil chegar nestas competições, chegar nesta final. E, portanto, vai ser nós temos uma intenção, nós queremos estar na final, mas temos que desafiar o nosso adversário, como disse, é competente. É uma equipa que, na minha opinião, nos últimos anos tem crescido muito, tem estado em finais de grandes competições, tem ganho, como ganhou o ano passado a Sul-Americana. Portanto, é uma equipa que não tem uma história, mas a história recente é muito forte, de andar sempre em conquistas, em lutar por títulos, e, portanto, merece-nos todo o nosso respeito. Entendo que será um jogo bem equilibrado e conhecendo como conheço o Palmeiras, sua forma de trabalhar, seus conceitos através do Abel e do seu grupo, que são muito fortes. A gente vai ter que jogar muito bem para poder superá-los. E vai ter que ser heróico os nossos 2 jogos para podermos superá-los e irmos a uma final. Ter conquistado 2 Libertadores e hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, tem jogado em futebol, que tem dado todo o mérito para estar nessa posição, pode ser considerado favorito, mas eu tenho certeza que nenhum jogador, até mesmo treinador, se considera favorito, porque eles sabem que no futebol todas as coisas são possíveis e dentro das 4 linhas é onde as coisas são definidas. Olha a carinha do Rony aí, hein? Pode confiar, gols do Rony desde a estreia no Palmeiras. Impressionante como ele gosta da Libertadores. São 18 gols marcados, é o artilheiro do time. No Brasileiro são 17, é o vice-artilheiro. E contra o Atlético Paranaense, olha que curioso, 3 gols em 6 jogos, é o líder do time também contra o Furacão. Eu tava ouvindo aí, viu, Abel, claro, o Filipão e o Abel antes do Fernandinho. É um ambiente que os dois gostam, né? O Filipão com essa coisa de mata-mata, de semifinal, de estádio lotado e de um favoritismo do outro lado. E o Abel que também não se sente desconfortável em jogar um mata-mata e jogar partidas fora de casa. Eu penso como você, Bruno, porque os 2 times estão preparadíssimos. O Palmeiras a gente não precisa nem falar muito sobre tudo o que o Palmeiras passou e vem passando nos últimos 3 anos, está acostumadíssimo a jogar pressionado, a jogar às vezes quando o time adversário é favorito, não é o caso agora, né? Mas a jogar, por exemplo, sábado, o Palmeiras não fez um bom jogo, o próprio Abel Ferreira reconhece, longe do seu ideal, mas com aquela consistência defensiva, apesar de pressionado, não sofreu o gol que poderia lhe causar a derrota, então o Palmeiras preparadíssimo. E o Atlético Paranaense também. Inclusive, o Atlético Paranaense, nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos, por exemplo, teve 2 batalhas contra Estudiantes, jogou contra o São Paulo pelo Brasileirão, jogou 3 vezes contra o Flamengo, né? 2 pela Copa do Brasil, 1 pelo Brasileirão, enfim. É um Atlético Paranaense. Venceu o Atlético Mineiro de virada no Mineirão. Lá no início do Brasileiro, venceu o próprio Palmeiras jogando na arena do Palmeiras. Então é um Atlético Paranaense também, não só agora nessa fase do Filipão, mas antes, nos últimos anos, acostumado com esses jogos de muita pressão, jogos decisivos, jogos de mata-mata. O que muito se fala aqui em Curitiba é, obviamente, o que vocês sabem, essa dúvida entre Pablo e Vitor Roque, muita pressão de torcida, de parte da mídia, para que o Vitor Roque assuma essa titularidade, mas o mais provável é que jogue mesmo o Pablo, que tem sido titular. E o Felipão já falou isso em entrevista, já deixou claro
que, apesar do menino de 17 anos ter muito potencial, foi decisivo em jogos do Brasileirão contra o Atlético Mineiro ou no próprio mata-mata contra o Estudiantes. Ele é muito jovem e ainda tem muita coisa a ser lapidada. Entre elas, citadas por uma pessoa do Atlético Paranaense, precisa melhorar a bola aérea, o cabeceio. Obviamente que ele não tem a mesma estatura de um Pablo ou de outros jogadores, mas pode melhorar. E mesmo finalização, pé esquerdo, algumas coisas. Mas a gente sabe que talento natural, você olha para ele e vê que ele tem potencial para ser muito mais jogador no futuro do que é o Pablo, com todo o respeito ao Pablo. Tem essa pressão, muito provavelmente o Pablo deve ser o titular nesse jogo de amanhã. Aliás, o Atlético Paranaense faz o último treino hoje à tarde aqui mesmo na Arena da Baixada, 3h30 da tarde, treino fechado, mas às 4 horas da tarde, me sinaliza aqui a Fernanda, nossa produtora, 4 horas da tarde para ser mais exato, o Atlético Paranaense fazendo esse último treino, que obviamente o Felipão vai acertar posicionamento, jogadas de bola parada. A gente sabe que o Felipão tem um histórico em times como o próprio Palmeiras, em que ele foi campeão, o Grêmio de Paulo Nunes e de Jardel, e obviamente que ele tem essa preocupação de melhorar e aprimorar essa bola aérea por causa também do adversário que ele vai enfrentar, do Abel Ferreira, muito forte do lado do Palmeiras, com esses dois desfalques aí importantíssimos do Danilo e do Scarpa. O Gabriel Menino deve ser o substituto do Danilo, né? E lá na frente tem aí as opções do Flaco Lopes, que obviamente mais referência, mais força na bola aérea, mas pode pintar de repente um Wesley. Com o Wesley, o Palmeiras obviamente ganha em velocidade no contra-ataque, tem mais entrosamento do Wesley. Você imagina Wesley, Rony e Dudu, de repente o Palmeiras apostando aí num jogo mais reativo, como já aconteceu várias vezes. O Eugênio, o Marra, vocês todos sabem o quanto o Palmeiras se molda não só ao adversário, mas a característica do jogo, e a gente imagina um Atlético Paranaense empurrado por sua torcida, repito, mais de 41 mil pessoas, tentando atacar mais, tentando ficar mais com a bola, tentando agredir, e com isso pode gerar mais espaços para esses contra-ataques que o Palmeiras tanto gosta. Então tem o Wesley, que pode pintar também, de repente até um Tabata, eu não acredito, mas Flaco Lopes aí, uma grande possibilidade também de ser titular nesse jogo de amanhã. Boa, Abel, obrigado, viu? Vocês voltam então com mais informações logo mais esse treino aí do Atlético Paranaense às 4 da tarde. Obrigado, viu? Valeu. Interessante a pergunta que estava lá sobre quem sabe mais. Você chegou a ler, Marra? Quem sabe mais de Libertadores, né? Se é o Filipão ou o Abel. O Abel sabe pouca coisa de Libertadores, se você for ver. Esse Filipão... Porque o Filipão viveu mais, né? Por exemplo, o Abel não sabe o que é perder. O Filipão já enfrentou de tudo, já ganhou, já perdeu, já entrou em confusão, já foi roubado, já, né, tudo. O Abel, ele tem um retrospecto que é impressionante, né, de nunca ter sido eliminado na Libertadores. Mas acho que o Filipão já desfrutou mais sensações da competição. Nossa, tem tanta coisa, né, assim, eu ainda defendo que Vitor Roque, ele traz o diferente, ele oferece o diferente. O Abel, quando está se preparando para o jogo contra o Atlético Paranaense, ele já mapeou ali, assim, o Pablo, ok e tal. E o Vitor Roque oferece o diferente. E concordo com o Abel e entendo que para esse jogo, talvez o Wesley na puxada de contra-ataque. Mas o Danilo vai fazer muita falta. Apesar de entender que o menino tem um bom momento, hein? Tem uma recuperação do Gabriel Menino. Mas o Danilo é o Danilo, né, Bruno? É o Danilo, exato, é um jogador importante aí. Eugênio, amanhã eu quero que vocês, por favor, até quarta, né, claro. Não, amanhã mesmo. Vocês preparem essa ideia aí de Vitor Roque ou Pablo e também, claro, as mudanças no Palmeiras. Tem que ser amanhã. Tá? É amanhã, né? Na quarta vocês falam o que aconteceu aí, né? na terça. Tá bom, Eugênio? Tá bom. E na quarta tem também Flamengo e Vélez pra gente falar, né? Que Vélez é esse? Que só tem uma vitória no Campeonato Argentino. Só uma? Tá há 12 jogos sem vencer. Vamos ter que explicar a relação entre Vélez e Fluminense também. Também. Não, mas amanhã eu quero aquele campinho que vocês colocam aqui, assim, que eu acho aquele campinho aqui mais legal que o jogo até. Palmeiras e Furacão. Sabe aquele daqui? Não, tem que tomar cuidado pra não pisar. Pra não pisar na turma, tá? Bom, o F90 tá chegando, tá? Direto da Argentina, direto de Curitiba, com tudo dessa super semana de Conmebol Libertadores.
A gente volta amanhã, tá? A Mari logo mais à tarde às 4 horas. Valeu, pessoal. Um abraço. Até. Boa semana.